velhos doutores que contam histórias, venham ver os que lutam sem buscar glórias. Anda a ver, meu irmãos, que tombam no chão, frente à morte na luta pela vida. Os homens só morrem quando a pátria se esquece deles. Eram jovens e audazes, pouco mais do que rapazes, quando deixaram a terra. Depois de curta instrução, passam a prontos e são enviados para a guerra. Embarcados num navio, num porão onde o bafio era um cheiro constante. Muitos dias sobre as águas, entre saudades e mágoas, entram num mundo distante. E na terra do calor, encharcados em suor, em caminhões transportados por dentro de matas densas, percorrem léguas imensas, até ser aquartelados. Quantas vezes na picada, uma mina arrebentada, com uma carga bem forte, faz na coluna destroços e alguns soldados moços, ali encontram a morte. Colocados no quartel, não encontram pão com mel, mas uma fonte de perigos. Quando a noite era chegada, ao hino da morteirada, iam dormir nos abrigos. Nas patrulhas que faziam, alguns dos que nela iam, pelo seu pé não regressavam. Traiçoeiras emboscadas, com minas e com rajadas, muitas das vidas ceifavam. Para matar o jejum, esparguete com atum, é rancho que mais se come. Nesta vida de perigos, tinham mais 2 inimigos, chamados de sede e fome. 2 anos de solidão, acabada a comissão, à metrópole regressados. E dos jovens inocentes, chegaram homens diferentes, com fama de cacimbados. Passados 50 anos, estes milhares de lusitanos, que um dia foram à guerra, hoje estão velhos e cansados, pelos governos desprezados, combatentes desta terra. Poema de Abasto Júnior. Venham ver os que vivam e apostam na parte. Venham ver os que dormem nos braços da morte. Venham ver como é que se luta com fé, frente à morte na luta pela vida. Se é um jovem que tumba, outro se levanta. Se é um jovem que chora, ao outro que canta. Anda a ver, meu amigo, os que riem do perigo, frente à morte na luta pela vida. Sabem todos que a vida tem um caminho duro e que a força das armas defende um futuro. Que se guarde a imagem, juventude e coragem, frente à morte na luta pela vida. Venham velhos doutores e os que contam histórias, que se grave para sempre nas vossas memórias. Que assim tomba no chão a minha geração, frente à morte na luta pela vida. Frente à morte na luta pela vida. Erva lá na picada, pisam na os guerrilheiros. O coração do soldado pisam nos coronéis e ajudam os machambeiros. O coração do soldado pisam nos coronéis e ajudam os machambeiros. Que culpa tem o soldado de ter raiva à sua sorte? Se chega um filho da puta que o mete numa farda e o manda para a morte. Se chega um filho da puta que o mete numa farda e o manda para a morte. brigadeiro
vive muito consolado. Até comprou uma balança para pesar o dinheiro que rouba ao pobre soldado. Até comprou uma balança para pesar o dinheiro que rouba ao pobre soldado. Quando será Deus do céu que um dia haverá verba? Que um dia haverá verba para a malta comer pão e os chicos erva. A forma como os antigos combatentes da guerra do ultramar foram, e continuam a ser, tratados, continua a ser um triste retrato de Portugal. Tenho o direito de sonhar com o respeito pelos filhos de Portugal e a decência para quem serviu e tudo deu, inclusive a própria vida. Na verdade, considerando que esta guerra, de 1961 a 1974, mobilizou cerca de 1 milhão de filhos, irmãos, maridos e pais de Portugal, que cerca de 10 mil perderam a vida a lutar por Portugal, que há um enorme número vivo a merecer reconhecimento e que há muitos, ainda, a sofrer as consequências de uma guerra de Portugal, não posso deixar de pensar como estes homens e mulheres foram tratados. E antigos combatentes com deficiências permanentes, quer físicas ou psicológicas, contam-se mais de 15 mil. Na sociedade portuguesa tudo é ignorado ou revisto. No dia a dia, o português nem quer saber, os nossos heróis nem sequer são de louvar e, muito menos, para agradecer, pois, dá trabalho e tira os olhos do umbigo. Mais de 1.500 soldados, mortos em defesa de Portugal na Guerra do Ultramar continuam abandonados por terras de África à espera que o poder que lhe pagou o bilhete de ida lhe pague o bilhete do regresso. No dia 1 de novembro não podemos visitar as campas dos melhores de todos nós, aqueles que deram a vida em defesa de Portugal. Nem sequer um código dos inválidos, como o de 1929 pensado para os combatentes da Primeira Grande Guerra, foi feito antes ou depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, falar do assunto garantia a classificação de reacionário e, durante estes anos todos, o Joaquim, que não dorme, e o Rui, que não anda, esconderam-se nos quartos ou nos hospitais e não foram protegidos. Tal como eles, mais de 15 mil homens só puderam contar com o amor da família que, numa realidade diferente, tinha dificuldade em compreender o que passaram. Por fim, nem falo do que os sucessivos governos fizeram para não dar aos antigos combatentes benesses que, para mim e para os países civilizados, são básicas. E, até o Monumento Nacional aos Antigos Combatentes do Ultramar, em Lisboa, que foi construído por 8 associações, não teve, sequer, uma comissão de honra que envolvesse os órgãos de soberania. Como se os antigos combatentes tivessem culpa da guerra e, claro, não lhes sendo reconhecido o serviço prestado a Portugal. Enfim, não chega. Há que fazer um meia-culpa generalizado pela forma como os antigos combatentes foram e são tratados. Seria ótimo o nosso Estado liderar tal esforço, mas, já aprendemos, nunca o irá fazer e o povo português já esqueceu os seus filhos mortos. Um dia haverá verba para a malta comer pão e os chicos merda.